Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E mais uma vez nós vamos estar trazendo a nossa inspiração da palavra, com nada mais nada menos o meu amado esposo que vai trazer a mensagem, a continuação da mensagem sobre Saul e a questão do medo. Meu amor, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal. Tá com você agora a palavra. Aproveite aí e passe a mensagem para os nossos amados irmãos, amigos, para os nossos queridos aí do nosso canal Momento Blessed. Beijo, até mais! Boa noite, meus amigos e todos os inscritos e aquele que assiste os nossos vídeos, né? Aqui de mais uma participação especial do Momento Blessed com Drica Silva. Você pode compartilhar esse canal e compartilhando você vai estar ajudando a semear a palavra de Deus. E também aprender um bocado de coisa prática, que vai ter muita coisa prática aí acontecendo, né? Porque a fé não é teoria, né? O gosto da fé é quando a gente vê os ensinamentos se efetivando na prática. Porque eu aprendi assim muito cedo na escola, que a teoria é uma coisa e a prática é outra. E eu sempre me revoltei com esse tipo de definição. Eu disse, não tem como, se a teoria não for se manifestar na prática, não faz sentido. Ela tem que ser reestudada, reanalisada, reavaliada. Então, a gente tem hoje a oportunidade de ter uma fé apenas que você conhece a definição, ou você pode ter algo prático que vai dar resultado na sua vida, que vai funcionar na sua vida como um escudo, que vai abrir porta para você. E esse é o melhor dos mundos. Não adianta conhecer, ter conhecimento, se você não faz uso desse conhecimento para abrir porta, para prosperar e progredir. Tá certo? E hoje nós vamos continuar com Saul, porque Saul, como eu tenho dito no primeiro e no segundo vídeo, né, nos dois vídeos anteriores, ele é um personagem riquíssimo na Bíblia, mas de uma maneira estranha. Como assim? É porque ele é exemplo do que não se deve fazer. E a gente vai estar estudando como o medo, ele altera o destino de uma pessoa. Uma pessoa que reage com medo, ela tem um destino. Uma pessoa que reage com fé, o destino é outro. Faz história, tá certo? Então vamos lá pegar um texto aqui da palavra de Deus hoje. Ele está em 1 Samuel, capítulo 13. E ele está numa guerra agora contra os filisteus, né? Ele estava com os amonitas na vez passada, agora está contra os filisteus. E até aí tá tudo bem, só que vamos ver o que vai acontecer aqui. Então todo Israel ouviu dizer, Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que estava à borda do mar, e subiram e se acamparam em Miquimá, a oriente de Bet-Vem. Beleza, né? Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Não podíamos dizer que esse povo estava com coragem, né? A gente pode até dizer, líder medroso, povo inseguro. Aí ele veio no versículo 8 e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Ok? Essa é a palavra do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez te agradeço pela oportunidade de estar aqui no canal e poder trazer essa mensagem, que o Senhor possa usar essa mensagem para abençoar todos os que ouvem, os que assistem, que o Senhor faça maravilha na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa pessoa que ainda não tem a Cristo como Senhor,
que possa ter uma injeção de ânimo, uma palavra de poder para libertar mente, coração, alma e fazer ele descobrir a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida, que é conhecer o Senhor como o único e verdadeiro Deus, e que o Senhor direciona e que o Senhor faz uma história abençoada na vida de todo aquele que no Senhor crê. Amém? Glória a Deus. E hoje é mais um texto, né? Mais um texto que a gente puxa sobre Saul e tem um aprendizado muito especial, muito interessante. Não tem como uma pessoa medrosa andar com Deus, né? Por que não tem? Porque uma pessoa medrosa não pode andar com Deus? Porque ela vai chocar, o medo dela vai chocar com o Espírito de Deus. Porque a gente vê na Sagrada Escritura que nós não recebemos um espírito de covardia, mas de ousadia. Aonde você vê o Espírito de Deus agindo, você vai ver poder, você vai ver uma pessoa agindo até como um exército. De um homem só, como no caso de Sansão. Sansão, com a cabeça de burro, matou 1000 homens. Né? Um exército de 1000 homens, ele foi ferido com a cabeça de burro. Então, nessa passagem que nós vemos agora de Saul, qual o problema aí? O que está implícito aí? Onde está o medo aí nessa passagem? Ele estava com medo de o povo se espalhar dele. Agora, o povo começava a ir embora, porque o povo já estava com medo, né? O povo, nota-se que o povo não tem uma relação com Deus, né? Com Deus de poder, com Deus de coragem. Porque quando a pessoa tem uma relação com Deus, ela vai conhecer a verdadeira liberdade. E ela vai, uma das revoltas dela vai ser contra a escravidão, contra tudo aquilo que lhe escraviza, seja vício, seja o que for, seja dívida, seja o que for. A pessoa vai dizer, pô, tem um Deus grande, um Deus imenso, e eu estou nessa condição aqui? Não. Tem alguma coisa errada, e eu tenho que acertar. E o Saul está com medo, o povo está com medo, mas ele é o rei, ele é o líder, e ele tem que apontar uma direção. Ele não pode sair correndo atrás do povo, eu estou com medo também, vou embora. E nem tampouco pode tomar atitude atabalhoada. Ele está aqui numa situação, a esperança dele era que Samuel chegasse, fizesse o sacrifício e reunisse o povo e ele fosse para a guerra. Só que aconteceu alguns empecilhos, imprevistos, e o Samuel se atrasa. Mas quando Samuel se atrasa, que era o sacerdote, a bem da verdade, ele era a pessoa correta para fazer aquele sacrifício. Era ele. Era alguém que tivesse autoridade espiritual. Aquilo não era para o rei. O rei não tinha essa incumbência. Não tinha. Não era para ele. Mas ele vai dar o jeitinho, né? Na época não tinha, dele não era o jeitinho brasileiro, né? Ele vai dar o jeitinho. É pro bem, então eu vou fazer. Traz aí o holocausto, traz isso aqui. E ele fez o holocausto que ele não deveria fazer. Ou seja, ele teve coragem de fazer uma coisa esdrúxula, errada, grosseira, absurda, que afronta a Deus. É isso que acontece quando a pessoa está com medo, porque ela reage não pela fé, ela reage com uma brecha aberta, com a dúvida. Então Satanás vai usar essa brecha aí para colocar dúvida, para colocar incredulidade. Ele abre escancara uma porta espiritual muito grande para a entrada de toda coisa ruim. O que ele tinha que fazer ali? Ei, eu sou o rei, o Senhor mandou para essa guerra aqui. Quem for embora daqui, vai acontecer isso, isso e isso. E ninguém sai daqui enquanto Samuel não chegar.
Ah, mas por que tu não faz esse holocausto? Ei, calma aí. Aqui não é a casa da Maria Joana. Aqui eu sou rei e tem um sacerdote e tem um profeta. Essa é a função dele e nós vamos esperar. Né? Então, quando chegasse o Samuel fizesse sacrifício, ele estava pleno. Ele tinha ali a vontade de Deus, o poder de Deus, para agora fazer a justiça. Né? Mas aí ele vai reagir com o quê? Com medo. Então, o que a gente pode denotar? Essa questão entre medo e fé. Que esses dois sentimentos, elas são, além de antagônicos, eles inversamente proporcional. Mais medo, menos fé. Menos medo, mais fé. Então, conforme tu cresce com Deus, te entrega com Deus, com a palavra de Deus, permite que a palavra de Deus entre, menos medo tu vai ter na tua vida. Porque tu vai conhecer a Deus, tu vai entrar numa aliança com Deus, de andar com Ele, de honrá-lo, de honrar a sua palavra, então Deus vai te respaldar. É mais ou menos assim, tu sai andando, tu tá andando na vida com medo, sem uma mão sobre ti. E de repente, tu te entrega a Jesus, entra o Espírito Santo, e aí tu começa, opa, eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho que cuidar disso que está dentro, desse templo aqui, porque eu quero o Espírito Santo sempre na minha vida. E aqui está a mão de Deus em cima. Eu não vou me preocupar com quem vai jogar pedra em mim mais não, porque se jogar é a mão de Deus que está aqui. Né? Então agora eu vou andar de forma que agrade a Deus. Tomar decisões que agrade a Deus. Porque se eu fizer isso, Deus me respaldará. Pode o inimigo rugir de um lado, virar canabiola, o que for. Canabiola tão antigo, né, Drica? Ponta cabeça. Então não vai... Cambalhota. Cambalhota. Então é essa questão que eu quero ressaltar hoje. Ele procurou o jeitinho. Quantos de nós não estamos procurando o jeitinho? Ou então, querendo dizer que temos fé, como lá dentro de nós estamos medrosos. Medrosos da empresa falir. Medrosos de não aparecer cliente. Medrosos de tomar uma atitude para mudar, de abrir um negócio, mas está na igreja dizendo, falando em língua estranha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, só na aparência. Tem medo de comprar um carro, porque, como é que eu vou pagar esse carro? Tem medo de uma série de coisas, vive com medo. E quem opera na vida da pessoa é o medo, ou seja, o Satanás escraviza a pessoa pelo medo. E eu tenho hoje, vou fazer 56 anos, e eu posso dizer para você, pelo que eu já vivi, o medo pode destruir sua vida. O medo é aquele sentimento que quando você... Ele é um sentimento que também funciona como proteção, como eu falei lá no primeiro. Mas você tem que discernir ele. No caso ali, não era proteção. Ali, com Saul, ele estava com medo de enfrentar o inimigo. Ele estava com medo de o povo ir embora. Ali era um medo de perda. E ele tinha que agir com fé. Preservar a palavra de Deus. Esperar o profeta. O profeta disse que esperasse ele. Não fizesse isso sem ele determinar. Então, que essa palavra hoje possa extirpar o medo da sua vida. Esse medo que te engessa, esse medo que te faz, que te prende, esse medo que não te permite tu sair. Eu tive esse medo um dia. Eu fiquei com medo de sair. Eu estava tendo pânico, crise de ansiedade. Mas aí quando eu cheguei na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, comecei a ler, comecei a ver quem é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, e começou a entrar fé dentro de mim. À medida que entrava a Palavra de Deus e a fé por um lado, o medo saía por outro. Então que você possa aprender com Saul.
Há coisas que você tem que fazer, é sua função. Mas há coisa que é o sacerdote que tem que fazer. Não faça coisa que não é para você fazer. Faça coisa que diz sobre direção de Deus. Enfrente os seus medos. Nem que isso seja a última coisa que você faça na sua vida, mas não morra como um medroso. Enfrente os seus medos. Um abraço, que Deus abençoe você. E fique aí com a Drica Silva de novo. Fica aqui comigo. Sai não. Então, meus amados, que palavra edificante, né? A gente sabe que essa questão, que o medo e a incredulidade, como eu falei naquela reflexão... A gente vai contar a história disso aí ainda. Sobre a questão do propósito, do processo e tudo. Eu citei essa frase que um dia o meu esposo, me contando um testemunho, né, dele, no momento dele jovem, né? Ele disse que era o medo e a incredulidade roubam as coisas boas da vida. A gente vai bolar um vídeo esses dias e vai tocar sobre isso. Como essa palavra saiu da minha boca para uma pessoa e isso vai acontecer. E isso, quando ele me contou... E refere-se ao nosso casamento. E isso, quando ele me contou, me marcou essa frase. Tanto é que sempre eu me lembro dessa frase e sempre que eu posso eu cito. Então foi uma bênção a palavra, meu amor, mais uma vez. É tão maravilhoso quando a gente sente Deus usando, né? Que a palavra vem, ela entra, ela penetra, ela causa algo na nossa vida. Amém. Que nos transforma, né? Então, obrigada, meu amor, pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você gostou, compartilhe, se inscreva, ajude a gente, curte, comente, a evangelizar, a falar do amor de Cristo, do amor de Deus para outras pessoas. Vamos semear essa palavra aí. Com certeza, em nome de Jesus. Obrigada. Um beijo no coração e God bless you.